E aqui vamos para para o octaédrico, vamos para fatores que afetam a magnitude do ΔO. Então, fatores que afetam a magnitude do ΔO vai ser a configuração eletrônica e a espécie química, o ácido de Lewis, e a espécie química, a base de Lewis. Cada informação de cada um pode mudar um pouco o desdobramento do campo cristalino. Então, carga elevada é igual a um grande ΔO. Então, se o estado de oxidação do íon é muito elevado, normalmente mais 3, a gente vai observar desdobramento do campo cristalino mais elevado para espécies que têm uma carga maior, um estado de oxidação maior. Por quê? Porque existe um ΔO maior. Então, para o mesmo ligante, observe que a gente está comparando ferro 2 com ferro 3. Então, a gente está comparando aqui ferro 2. Estamos comparando ferro 2 com ferro 3, com o ligante aqua. Então, se a carga dessa espécie é mais 2 e a outra é mais 3, a carga que é mais 3, então, pela interação colombiana, vai atrair mais fortemente a densidade eletrônica do ligante. Se vai atrair mais fortemente a densidade eletrônica do ligante, esse ligante ele se aproxima mais e vai ter uma maior repulsão eletrônica, densidade eletrônica do ligante com orbitais, níveis eletrônicos D do metal. Então, o ΔO ele vai aumentar, né, a separação dos níveis D, T2G e o EG, eles vão aumentar, aumentando o ΔO. Nesse caso do ferro, sai de 10.000 centímetros menos 1 para 14.000 centímetros menos 1. Semelhante, a gente pode observar com o cobalto. Então, o cobalto que é 2+, e o cobalto 3+. A mesma coisa acontece. Então, o que está acontecendo é que as moléculas de água, né, a densidade eletrônica da molécula de água, está se aproximando mais do cobalto 3+, do que do 2+, ocorrendo uma repulsão maior. Observe que a repulsão está ocorrendo. A atração inicial é densidade eletrônica com carga do centro metálico, por isso que aproxima mais. Se aproxima mais, a densidade eletrônica das duas espécies, densidade eletrônica do ligante, com densidade eletrônica dos níveis D do metal, e vai sofrer uma repulsão eletrônica diferenciada, e aí se aproxima mais, essa repulsão eletrônica ela é maior, fazendo com que esse delta, nesse caso aqui, aumente bastante. Natureza do íon metálico. Então, natureza do íon metálico, que a gente está falando aqui agora, vamos comparar espécies com a mesma carga. Então, todas essas espécies, cobalto, ródio e irídio, são mais 3, são todas com o mesmo ligante. O que está mudando aqui agora é o nível D. Então, essa espécie, cobalto é 3D, ródio é 4D e o irídio é 5D. Então, descendo no período da tabela periódica, é maior o ΔO. Sim, é o centro metálico, mas agora, o que é que está acontecendo? Ó? O ródio, deixa eu estar olhando aqui na tabela, cadê? O ródio aqui, desculpa, cobalto, é 116 picômetros, o ródio 125 picômetros e o irídio 126 picômetros. Então, comparando elementos cátions do mesmo grupo, com a mesma carga e o mesmo ligante, o que está acontecendo aqui são espécies que estão aumentando de tamanho. O que é que você acha, em linhas gerais, que esse aumento de tamanho pode estar interferindo na interação centro metálico, densidade eletrônica do ligante? Está relacionada à aproximação dessas espécies. Quanto maior o metal, o que é que está acontecendo? Os ligantes eles conseguem se aproximar mais, porque os níveis eletrônicos estão mais separados. Então, eles conseguem se aproximar mais do centro metálico, e aí a repulsão eletrônica com esses níveis eletrônicos que estão mais separados é maior. Então, tem uma figurinha aqui que pode trabalhar melhor essa informação. Então, porque existe também uma repulsão eletrônica entre os ligantes. Então, se a gente está falando, aqui são espécies octaédricas, a gente está olhando só os ligantes do plano. Então, se a gente só olhar os ligantes do plano, se o metal é muito pequeno, o que vai acontecer? Esses ligantes vão ser atraídos fortemente por esse metal, mas eles vão chegar ao momento que eles têm uma repulsão eletrônica pela sua nuvem eletrônica. Então, existe uma repulsão eletrônica aqui, nesse mais escurinho. Existe essa repulsão eletrônica, e a figura B
mostra que os ligantes eles vão se afastar até onde existe vamos dizer assim, uma estabilização entre atração e repulsão eletrônica ligante-ligante. Quando o ligante AC, quando o ligante é um pouco maior, ou quando o centro metálico é maior, o ligante e o centro metálico se aproximam mais. Observe que agora o ligante e o centro metálico estão mais próximos. Então, se eles estão mais próximos, a repulsão eletrônica entre densidade eletrônica do ligante com elétrons do nível D do metal vai ser maior. E isso vai levar a uma repulsão eletrônica maior e um afastamento maior dos níveis D, do T2G e do EG. Então, por isso que quando essas espécies com a mesma carga, comparando o mesmo ligante, elas estão ficando maior, elas favorecem uma aproximação maior do ligante com os níveis D do metal. E aí, isso leva a um ΔO maior. Isso leva a um ΔO maior. A comparação é essa daqui, quando eu tenho os ligantes, os mesmos ligantes com o centro metálico menor, a aproximação centro metálico-ligante ela é menor. Quando o metal aumenta de tamanho, a aproximação do nível ligante-metal é maior. Então, são essas duas, a comparação entre essas duas. Aqui já é para comparar o tamanho dos ligantes. A figura D. Observar aqui que eu tenho o centro metálico do mesmo tamanho e ligantes menores, eu vou ter uma aproximação maior. E se a gente observar ligantes menores, eles vão levar uma repulsão eletrônica, elétrons do nível D, com densidade eletrônica do ligante, maior do que ligantes mais volumosos. Porque ligantes mais volumosos levam a uma repulsão eletrônica entre eles maior, um afastamento entre eles maior. Isso é o que a gente chama de um fator estérico. E agora vamos começar a falar exatamente sobre a natureza dos ligantes. Esse resultado aqui é um resultado experimental que foi observado para conseguir entender por que o iodo, por exemplo, tem um desdobramento do campo cristalino menor. Então, são ligantes de campo fraco. São complexos de spin alto. E, por exemplo, CO é uma espécie que tem um campo forte, então tem um desdobramento do campo cristalino, um ΔO muito grande, e são chamados de complexos de spin baixo. Se ele tem um ΔO muito grande, isso quer dizer que os elétrons provavelmente vão se emparelhar no T2G. Então vão ser semi-preenchidos, ou quando for a partir do D4, vão ser espécies de spin baixo. Então, essa sequência ela é experimental e é uma sequência que a TCC ela não consegue explicar muito bem. Ela vai conseguir explicar, por exemplo, ela consegue explicar um pouco essas espécies mais da ponta e não consegue explicar esses outros, por exemplo, o CO, cianeto, a trifosfina não está aqui. Também é uma espécie boa de comparar. Essa aqui, acho que aqui é a trifosfina. Trifosfina, ela não consegue explicar por que essas espécies estão nessa ordem. Ela só mostra que a ordem é essa, mas não consegue muito bem explicar a ordem. Vai conseguir explicar algumas espécies dessa? Vai. Por tamanho, por exemplo. Espécies menores pode favorecer a um desdobramento maior. Espécies maiores, desdobramento menor. Então, a gente pode observar isso aqui, por exemplo, iodeto, brometo. Então, essas espécies, iodeto é uma espécie maior, desdobramento menor. Brometo já é um pouco maiorzinho, um pouco menor, o desdobramento já vai ser um pouco maior. Então, ela já consegue explicar essas interações, mas não consegue explicar esta ordem. E aqui é onde começa uma grande falha, na verdade, da TCC. E a gente vai voltar para explicar um pouco mais essa série espectroquímica e veremos também, vamos falar sobre complexos quadrado planar e complexos tetraédricos. Porque a gente vai observar que complexo, quando muda a geometria, a interação entre o ligante e o centro metálico é diferente. Porque agora a posição
da interação entre os ligantes e os centros metálicos leva a interação diferente com o T2G e o EG. E aí a gente vai observar que existe até uma inversão entre eles.